Marcos Duval promete trazer um pendrive e nesse pendrive, vamos ver, tudo será revelado sobre o governo Lula, a participação do Lula no Flávio Dino vai cair por causa do conteúdo do pendrive, foi o que ele adiantou já. E outra coisa que a gente precisa adiantar para vocês é, há um espectro que ronda as redes sociais de direita no Brasil. O espectro das manifestações. Há muito zum sobre manifestações. E se eu fosse vocês, eu ficaria bem esperto, com o dedo bem solto amanhã. O dedo? Dedo solto, dedo solto. Dedo solto você sai compartilhando, dando like, arrasta pro lado, joga no grupo da família. Entra no Clube MBL. E há um breve editorial, nesse caso, sobre o drama de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, se eu falei da solidão nossa aqui do campo da direita, a solidão do senhor Bolsonaro é uma solidão política real. É a solidão do homem que perdeu as posições de poder que tinha e que começa a haver defecções, o que significa abandono, por parte de seus aliados mais diretos. O depoimento do Mauro Cid, acompanhado pelo silêncio e desdém do Bolsonaro, diz muito de alguém, no caso Mauro Cid, que se sente abandonado e que resolve tocar as próprias coisas independente do ex-líder. Mauro Cid, ele teve sua carreira em grande medida destruída por conta de uma vinculação que ele fez de forma irresponsável ao que havia de pior naquele final de governo Bolsonaro. E boa parte da conta desses erros estão caindo no colo dele. Bolsonaro que também vê um esvaziamento por parte de seus liderados que começam a cair no colo do Tarcísio. E ele não consegue achar isso bacana ou ver isso como uma coisa legal ou natural. Ele vê isso como uma traição. Bolsonaro, cujo filho, Carlos Bolsonaro, assume novamente suas redes sociais e parte para uma investida contra Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e Movimento Brasil Livre por considerar que esses agentes são agentes impuros, infiéis, por não estarem submissos ao seu pai. Bolsonaro, que vê seu outro filho, Eduardo Bolsonaro, participar de um evento junto com o Tarcísio, junto com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o único vaiado ali em questão é o próprio Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro que vê seu partido PL perder filiados desde a sua entrada. Filiados tradicionais que eles foram perdendo. Porque o bolsonarista, enfim, não vai entrar num partido como o PL simplesmente por ser fã. Ele basta se ele seguir as redes sociais do Bolsonaro do que se filiar ao partido. E filiar a partidos, quando os partidos não têm significado algum, é uma coisa muito das antigas. Tá? E essa solidão que ele sente, que é a solidão do esvaziamento, ela foi avisada que iria acontecer. O horizonte de poder, quando ele é construído mediante oportunismo político do mais barato, ele cobra um preço. Essas pessoas todas que se juntaram ao redor do Bolsonaro não fizeram isso porque amam ele. Mentira, alguns até fizeram. Ou não fizeram isso porque amam o Brasil. Falo aqui dos parlamentares que foram eleitos e dos inúmeros influenciadores que ganharam dinheiro e voto grudado ali na barra de saia do ex-presidente. Esses caras, como buscaram a oportunidade com o Bolsonaro, se veem à procura agora de novas oportunidades. A pessoa é chamada de oportunista porque ela exercita a procura da oportunidade a todo tempo. Oportunidade é a profissão do oportunista. E a partir do momento que o Bolsonaro não tem mais poder e o Bolsonaro vai se tornar inelegível agora nos próximos meses, e essa é outra sombra que atinge ele, que ninguém aqui se iluda. A oportunidade não está mais ao lado dele. A oportunidade passa a estar perto de outros nomes. Ou diante, inclusive, do desafio que muitos deles vão enfrentar de ter que se construir, de ter que preparar o próprio caminho, de ter personalidade própria, de ter agenda própria. E a gente sabe que alguns vão conseguir. Alguns conseguem ter uma agenda própria, mas outros não vão conseguir. E outros vão afundar diante da própria miséria e diante da própria falta de trabalho. Um exemplo que eu dou é a senhora Carla Zambelli, que está tendo burnout sem fazer nada. É o primeiro caso de burnout do mundo, de alguém que, enfim, não aguento mais, não faço nada, não trabalho, me cansei de não trabalhar. É um caso bizarro, mas a Carla Zambelli, ela também está colhendo o que ela plantou. Carla Zambelli não sabe o que fazer. A Carla Zambelli não sabe pra onde ir, porque como ela vivia de puxar o Bolsonaro e o Bolsonaro renegou, e ela não tem mais quem puxar o saco, ela não sabe mais o que fazer. Se bobear, ela começa a puxar o saco do Lula, simplesmente pelo ofício de puxar o saco. O caminho dos oportunistas não tá fácil, mas uma risca precisa ser traçada, tá? Porque nós não estamos aqui gravando esses vídeos e fazendo as nossas lives simplesmente pra ficar falando eu avisei. Nós avisamos sim, mas aqui não é um jogo de vou dar um tapa na cara, acorda, vocês estavam errados. Aqui é um jogo em que um movimento como o Movimento Brasil Livre, que se propõe a mudar o Brasil, também se propõe a fazer alianças, mesmo com pessoas que a gente considera inadequadas para o bom exercício da política, caso isso signifique obter vitórias concretas para aquilo que a gente acredita. E hoje a gente acredita em brecar o projeto de censura que tem no Brasil, brecar o projeto de censura humoristas.
de acabar com essa perseguição absolutamente discricionária. Estamos aqui para acabar com essa perseguição discricionária, com julgamentos discricionários e profundamente vingativos contra agentes da oposição considerados inadequados por parte do poder estabelecido. Eu tô falando disso. Eu tô falando que nós precisamos ter pauta, agenda, de forma clara. E a gente precisa vencer nessas pautas e vencer nessas agendas. Agora vai haver uma luta, agora no Congresso Nacional, sobre o calabouço fiscal do Haddad. Sobre uma autorização que está sendo dada ao governo, para o governo gastar como puder, sem ser impedido de nada, sem ter punição de nada, e mais, tendo que cumprir um rombo de 150 bilhões, sabe como? Aumentando o imposto sobre você. Há um projeto que é anexo a essa história do arcabouço, que ele vai suceder o arcabouço, que é uma mudança na nossa legislação que trata das restituições de imposto de renda. Ou seja, você que paga imposto de renda e faz uma restituição com gasto de saúde que tem, gasto que você tem com educação, você não vai poder fazer mais, porque o governo quer que você pague tudo, não tem restituição. Ele vai aumentar o imposto de renda sobre você. Sabe o que ele vai gerar? 1. Informalidade. As pessoas vão querer receber e transacionar em dinheiro. 2. Ele vai gerar ódio na classe média, ele vai jogar empobrecimento e diminuição no consumo da classe média, porque ele precisa pagar as próprias contas que estão arrombadas, tá bom? As pessoas mais pobres, que estão nos programas assistenciais, elas não pagam imposto de renda, porque elas não são pessoas economicamente ativas. Pouquíssimas estão no imposto de renda, e a maior parte que tem um emprego formal, não está nem contemplada nas faixas que pagam o imposto de renda. É o imposto de punição sobre as classes médias. Vocês que estão me assistindo aqui, todo mundo, tem 2.300 pessoas agora em 9 minutos, 2.400 na verdade. Vocês vão ver suas famílias se empobrecerem no próximo ano se o senhor presidente Lula e o vagabundo do Haddad passarem esse projeto. E eu quero saber se vocês vão deixar. Não é sobre não é sobre o Léo Lins, mas também é sobre o Léo Lins. Não é sobre o Deltan Dallagnol, mas também é sobre o Deltan Dallagnol. Não é sobre a sua liberdade, mas também é sobre sua liberdade. E não é só sobre o dinheiro no bolso da tua família, mas também é sobre o dinheiro no bolso da tua família. É sobre a gente enfrentar um projeto que foi construído para combater a tua existência. E se combate minha existência, serei resistência. Que é o que os esquerdistas estão. Vamos resistir, vamos enfrentar esses vagabundos. Bem-vindos ao MBL News.